Xbox Series X mais poderoso que o PlayStation 5 base? Cola mais aqui no canal, vamos ver qual é que é dessa matéria. Desde já, agradeço a audiência, deixe o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é muito importante para o canal. Lembrando vocês que estamos na meta aí de bater 600 inscritos, estamos chegando perto. Se você já é um inscrito, obrigado de coração. Passe o canal para um amigo seu, para um familiar seu, para um parente. Faça a corrente do bem e ajude o canal a bater a meta aí de 600 inscritos. Bora pro vídeo, galerinha. Xbox Series X pode superar ainda mais o PlayStation 5 com o AMD FCR 4.1. Ele vai receber aqui esse suporte aqui, que aparentemente vai deixar o Xbox Series X mais poderoso do que o PlayStation 5 base. Na verdade, o Xbox Series X ele já é mais poderoso que o PS5 base, né? Em número de teraflops, em poder bruto, ele foi superado pelo PlayStation 5 Pro, que é aí quase 10 mil reais, né? Mas o PS5 base ele já perde para o Xbox Series X e parece que essa distância vai ficar ainda maior. Vamos ver aqui na matéria. Desde a geração do Xbox One e do PS4, os comparativos técnicos de como os jogos rodam em respectivos consoles são levados com batalhas na internet. Exatamente. Quem não se lembra na época do lançamento do PS4 e do Xbox One, o Xbox One era um console muito melhor do que o PS4, tinha muito mais exclusividade. Aí o que aconteceu? Ser um console melhor não era o suficiente e ter jogos exclusivos não era o suficiente só porque o Xbox One largou na frente naquela geração. O que eles começaram a bater no Xbox One? Quantidade de pixels na tela e valor dos consoles, né? Mas hoje um PlayStation 5 Pro, por exemplo, custando 10 mil reais, ninguém fala nada, né? Mas na época meteram o pau no Xbox One, no seu preço e nos pixels dos jogos, porque a Sony não conseguia rivalizar em jogos first parties lançados e em poder bruto, né? Para vocês verem como a narrativa na internet molda a cabeça das pessoas. Vamos voltar para a matéria. Na geração atual, o Xbox Series X é mais poderoso que o PS5 base. Isso é um fato. Tem mais teraflops, poder bruto maior, processador melhor, ou seja, ecossistema melhor, ou seja, ele tem muito mais tecnologias. A Sony precisou lançar o PS5 Pro para poder voltar a ter o console o melhor da geração. E mesmo assim, não é uma distância tão grande não, viu? Mas a vantagem na prática nunca se mostrou muito grande, mas parece que as coisas irão mudar daqui para frente. De acordo com uma análise recente do Moore's Law is that a chegada do FCR 4.1 às GPUs RDNA 2 em um futuro próximo pode dar uma vantagem de alto nível para os videogames da Microsoft, o que pode ser um alerta vermelho para os fãs de PlayStation, né? Abre aspas. Será que o FCR 4.1 chegará aos consoles da geração atual? Estou falando do Series X, do Series S e do PS5. E a resposta curta acredito que é sim, mas não é um sim definitivo, disse Morlaw no vídeo abaixo. O que acontece aqui é o seguinte, o Xbox Series X tem 48,6 tops, e isso é uma vantagem muito grande em relação ao PS5, que possui apenas 20,6 tops. Isso indica que o Series X poderia executar um novo upscaling melhor do que metade dos sistemas com GPUs que breve receberão o suporte FCR 4.1. Aqui está a matéria toda para quem quiser ver depois. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Acho que o Series X vai rodar isso sem problemas, vai ter o mesmo aumento de desempenho que o PS5 Pro, recebe com o PSSR 2. Caraca, se isso de fato acontecer, cara, imagina o Series X mais barato
e rodando jogos com a mesma qualidade do que um PS5 Pro que custa quase 10 mil reais. Sem contar que isso faria com que o Series X ganhasse mais tempo de vida útil, né? Mesmo com a chegada dos novos consoles. Vai ser muito interessante isso aqui. Ele continua dizendo, não acho que será enorme, mas acho que existe a possibilidade do Series X rodar um modo de qualidade superior do FCR 4.1 em comparação ao PS5 base. E essa é uma clara vantagem para o Series X no ano que vem, presumivelmente quando eles receberem essa atualização. Caraca, só ano que vem? Aí é complicado, viu? Então deve ser também uma atualização de IA que já é também para os novos consoles, né, da nova geração da Xbox. Conversei com alguns desenvolvedores de jogos hoje, uma coisa que eles mencionaram sobre os SDKs do PlayStation e do Xbox, que é os kits dos novos consoles, né? Que alguns plugins para o FCR3 e versões posteriores, a Sony parou de atualizar os plugins do FCR por volta da versão 2.2. Acho que ainda pode haver maneiras de incluir o FCR 3.1 em um jogo do PlayStation, mas não é tão simples quando ativar o plugin diretamente do SDK. Portanto, a Sony precisaria realmente acordar e começar a adicionar suporte para as versões do FCR posteriores a 2.2 para chegar a 4.1. Ou seja, isso nunca vai acontecer, né? Porque a Sony quer que você compre PlayStation 5 Pro. A Sony ela quer que o dono do PS5 base já não bastasse a Sony querer que o dono do PlayStation 5 4 compre o PlayStation 5, o PlayStation 5, né? A Sony, através de marketing, está forçando, implorando, se humilhando para o dono do PS4 migrar, porque a base instalada hoje não cresce mais. Além da Sony se humilhar para o dono do PS4 migrar para o PS5, a Sony jamais ia fazer um recurso desse para melhorar o PS5 base, porque ela quer vender PS5 Pro. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Ou seja, essa nova tecnologia é mais fácil de ser implementada em consoles do Xbox, com certeza. Então, além de ser mais poderoso, o próprio software da Microsoft apresenta ainda mais vantagens que podem fazer com que o desempenho dos jogos fique ainda melhor no Series X. Ou seja, um console bruto que já roda jogo pra caraca vai ficar ainda melhor. O Series X é um console extraordinário, galerinha. Digo a vocês, mano, comprem sem medo. Eu tenho o meu PCzinho para jogar jogos do Xbox. Tenho também o Series X, porque é um console muito útil, galerinha. Comprem sem medo. Isso eu tenho certeza absoluta, galerinha. Então tá aí. Possível nova IA chegando aí ano que vem, pelo que diz a matéria aqui, aos consoles Xbox, que dariam suporte ao FCR 4.1 e deixaria aí os consoles do Xbox Series X com uma larga vantagem ainda maior em comparação ao PS5 base e batendo de frente com o PS5 Pro praticamente. Vai ser muito mais vida útil aí ao Xbox Series X, né? É uma boa, porque com os recursos de IA como o FCR 4.1 chegando ao Xbox Series X, o console vai ter mais tempo de vida, ele vai rodar os novos jogos que estão chegando de boinha e você vai ter um tempo maior de vida do console para quando chegar o console novo da Microsoft e ele com certeza vai ser muito caro e você não ter condições de comprar, o Series X vai te suprir a necessidade rodando jogos novos com uma qualidade incrível. Isso aí vai ser muito benéfico a todos nós que estamos dentro do ecossistema Xbox. Bom, galerinha, gostou do vídeo? Deixa o seu like, comente o que vocês acharam aí do suporte ao FCR 4.1 que está chegando aí aos ecossistemas do Xbox Series, né? E deixe nos comentários a opinião de vocês. E se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. A sua inscrição é muito importante para a gente bater aqui aquela metinha de 600 inscritos ainda dá esse ano. Eu sei que vocês são foda e vão me ajudar para essa meta ser batida ainda esse ano.
Nos vemos em um vídeo futuro, galerinha. Tem muita gameplay boa aí no canal. Vocês estão acompanhando o Death Stranding? Tá bacana. Se inscreva. Fui, galera!